E eu quero trocar uma ideia com vocês hoje sobre tudo o que tá rolando no São Paulo Futebol Clube, onde nós temos um cara que volta para ser reforço do São Paulo absolutamente na hora perfeita, um cara que eu não sei você, mas eu estava esperando muito. Tô muito feliz, abro esse vídeo aqui com essa alegria que eu quero que contagie de verdade, porque a notícia que tem hoje é boa, é fenomenal, é ótima, é extraordinária. Tô falando de meio campista volantão mesmo, vem comigo então que eu já vou te atualizar. Tem cara da base que surge também como possibilidade de ser um volantão também, um cara que nós nem esperávamos, atacante, vai virar volante. E o Rian Francisco vai ser mandado embora? Vai ser vendido? Ele vai ter chance? Vamos falar sobre o Rian Francisco agora. Além disso, quero te atualizar sobre a situação do Cédric Soares, o que passou por aí, gente comentando o Cédric em relação ao Moreira. Tem muita notícia. Teve comentarista que saiu falando que o Caleri ausente é basicamente um reforço, é muito do que eu penso também, além de tudo que tem do São Paulo Futebol Clube para agora. Vamos junto então? Então vamos juntos. Ó, olha aqui, ó. Chega nesse likeão aí, vamos lá? Hypa, deixa um hype no vídeo aí, chega no like e se inscreva também aqui no canal, né? Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Gente, olha só. O Cédric Soares, aquele Flávio Prado, aquele jornalista, ele descascou a batata ali em cima do Cédric Soares, questionando o tipo de contratação e questionando se o cara ia conseguir jogar. E agora, depois do Cédric ter conseguido jogar, e me chamou até a atenção um pouco, e ele tem um ponto, hein? Isso que é o problema, o Flávio Prado tem um ponto. Na hora que ele fez aquela primeira crítica, como assim? Você tem o Mike, de 20 anos, que brilhou pra caramba na copinha lá da Taça São Paulo, e aí você vai e contrata o Cédric Soares, e o Cédric, o cara tem 33 anos, não joga faz um ano tal, que palhaçada é essa? E eu concordei com ele em tudo. Em todas as palavras que ele colocou ali, que ele proferiu, eu concordei. Só que agora ele continua com o discurso. A contratação padrão Cédric Soares não é boa. E aí eu acho que ele cometeu um erro, hein? Falar mal do Cédric hoje é mais ou menos você não assistir muito o São Paulo. Não acompanhar o São Paulo de perto como nós acompanhamos. O Cédric Soares, ele realmente não tem aquele brilho individual que nós vimos talvez aí no Matheus Alves, no último jogo, no André Silva, nem tão pouco, muito menos, assim, 1000 vezes menos do que no Lucas Moura. Agora, que ele é um jogador carregador de piano, ele é. E eu vou falar uma besteira aqui, hein? Posso falar besteira? Primeira besteira que eu vou falar em 5 anos aqui no canal. Primeira bobagem que eu vou falar em 5 anos de canal. O Cédric Soares tá jogando mais do que o Enzo Dias, hein? Gosto do Enzo. Você não gosta do Enzo? Gosto do Enzo. Eu também escalaria o Enzo, gostando. Para mim o São Paulo deveria comprar o Enzo, tá bom? Mas se você olhar os jogos, o Enzo ele tem feito um futebol bastante discreto no sistema defensivo. O Cédric, pra mim, ele tá se aventurando mais. Ele tá ocupando mais espaços em campo. Ele também ajuda no sistema defensivo, mas ele é um cara que vai até o fundo e tenta um cruzamento. Ele é bastante ativo quando está em campo. Você nunca vê o Cédric correr da jogada, o Cédric desaparecer do jogo quando está em campo. Ele, normalmente, ele chama pra ele a jogada e eu gosto desse tipo de postura. Eu gosto desse perfil de jogador que não é, tô com medo. Ele vai pra cima. Ele cai pra cima e fala, vamos jogar bola então. Então eu tô gostando sim do Cédric. O Flávio Prado, ele aponta que o Moreira é mais jogador que o Cédric. E eu acho até que pode ser. Por que não? Só que o Moreira também nós não podemos desconsiderar um histórico de lesão incrível que ele teve aqui no São Paulo. Mal dava pra contar com o Moreira, né? O Lisieiro pegou um pouco esse caminho, que você mal podia contar com o jogador, porque ele estava sempre machucado. E é verdade. Agora, o Cédric, ele não está machucado, não sente nada, o cara jogou, ficou um ano parado, quase um ano parado, e vai jogar e parece que ele é do São Paulo há muitos anos. E o São Paulo, o futebol brasileiro em si, que tem tantos laterais horrorosos, você vê aquele Danilo da seleção, que é um cara horrível. Ele tá no Flamengo. Rafinha, que é um cara assim que passou da hora, ganhou a Copa do Brasil com o São Paulo. Então o Cédric hoje no cenário atual, não acho nada de errado não, e pelo contrário, achei que a contratação padrão Cédric nem sempre vai dar certo, mas a do Cédric deu certo até aqui, e contratação assim de cara de 33 anos é preocupante. Você não pode ficar envelhecendo o elenco, mas uma posição aqui, uma colar de jogadores que você precisa urgentemente para jogar hoje, para ganhar hoje, por que não pegar um cara experiente?
Ele vai aguentar a carga de jogos no ano? Não vai. Mas até aí, em contrapartida, Rian Francisco, diferente do Cédric, ele não tem encontrado chance de jogar pelo time de São Paulo. E o Zubeldia, na última coletiva, teria dito, acho que para desviar o foco, mas ele teria dito até que o Luciano pode ser esse centroavante do São Paulo na ausência do Caleri. André Silva ocupando o posto de titular, e aí o Luciano seria o reserva direto. Só que aí pra que tem, então, o Rian Francisco? E o Flávio Prado, ele fala a verdade. Se não vai colocar o Rian agora, vai contratar um resto, ele fala assim, ó, vai contratar um resto da Europa, um cara que ninguém quer na Europa, um resto, e aí eu concordo com ele. Se é pra contratar um resto, não vou citar nomes, que chamar um cara qualquer aqui de resto é uma mancada, né? Mas tem jogador por aí que o São Paulo fez sondagem, que é um resto da Europa. Não vou citar nome, mas é um resto da Europa. É preocupante ver que você tem o Rian Francisco, o André Silva, que já é o titular, o Caleri que tá contundido, e quando você vai comprar, você vai pegar um resto pra não dar chance pro Rian Francisco, aí fecha a Cotia. Na boa, fecha a Cotia com um cadeado gigante, pega a chave e taca no mar. Eu concordo com ele. O Rian tem que jogar. O Cédric, Mike, Igor Vinícius, Moreira, dá uma discussão braba? Dá. O Mike, principalmente, porque o Igor Vinícius teve muita chance de provar, né? O Cédric, eu acho que ele tira a posição do Igor Vinícius de maneira tranquila. Aí o Moreira tem as lesões, dá pra ficar discutindo aqui. Agora, Rian Francisco, reserva do André Silva, que já é reserva do Caleri, pode improvisar o Luciano, e ainda assim você quer buscar um resto na Europa? Um time que fala que precisa economizar? São Paulo, não cometa essa gafe. Não cometa esse erro. É claro que pode vir um Oscar, um Lucas, um Cédric da Europa, que pode jogar muita bola. Isso pode acontecer. Mas caramba, não tem que dar chance pro Rian? Essa chance que o Rian precisa, nós estamos aqui exigindo do Zubeldia. O Zubeldia, ele não tem culpa de perder um jogo que o Rian perca 2, 3 gols. Imagina aí o Zubeldia, vai jogar agora com o Libertad e coloca o André Silva. Pô, legal pra caramba. Aí chega depois, no próximo jogo do Brasileirão, ele coloca o Rian. E o Rian é o pior em campo. Perde 2 gols feitos e o São Paulo perde de 1-0. Onde que a culpa disso aí vai ser do Zubeldia? Fala pra mim. Não vai ser. Se ele colocar Oscar, Lucas, Ferreirinha e Rian, caramba, é o Rian que vai ser o responsável, não é mais o Zubeldia. Então não colocar um cara desse pra jogar é muito errado e não pesaria pro Zubeldia. O que pesa pro Zubeldia é não usar o Rian e ainda perder os jogos. Empatar, fazer falta de futebol, isso sim impacta negativamente pro Zubeldia. Agora, colocar Rian, olha aí o Matheus Alves e o Lucas Ferreira. No último jogo nós ganhamos do Santos, certo? Só que antes não estavam ganhando, era tudo 0-0, 1-1. E o São Paulino cobrou do Zubeldia que Rian Francisco, que Lucas Ferreira ou Matheus Alves jogaram mal? Ninguém cobrou. O São Paulino, e aqui eu me incluo, cobramos o Caleri, cobramos André Silva, cobramos Luciano, cobramos quem tem que ser cobrado. Tem gente cobrando bastante o Wendel já, que pode cobrar também. Agora, eu não vi ninguém cobrar Matheus Alves e Lucas Ferreira. Sabe por quê? Porque nós temos a certeza que a culpa não é deles se dar errado e muito menos do Zubeldia, que tem sim que colocar pra jogar. Machucaram Oscar, machucaram, né, Oscar e Lucas, e aí você não coloca Lucas Ferreira e Matheus Alves? Está errado. E o Zubeldia foi lá e fez certo. Então agora, Zubeldia, quer tirar um 10 aí? Quer dar certo no São Paulo? Coloque o Rian Francisco. Se der errado, a culpa não é tua não, bacana. A culpa é tua quando você coloca caras improvisados. A culpa é sua quando você morre abraçado com o Caleri, mesmo sem jogar nada há 2 anos. E você não troca. Olha aí a troca pro André Silva, o quanto já resultou. O quanto já surtiu de efeito positivo. Tá na cara de quem quiser ver. A entrada do André Silva no lugar do Caleri resultou coisa boa pro São Paulo. A volta do Ferreirinha e não aquele quarteto mágico lento. Quem era? Era Caleri lento, Luciano lento, Oscar lento e o Lucas se matando. Esse quarteto mágico, ele é patético se pensar por esse lado da lentidão, da letargia, da malemolência que faz no campo. Sai do nada o Caleri e aí coloca o Ferreirinha pra jogar, você ganha o André Silva, ganha o Ferreirinha, tira o Luciano, coloca aí o Ferreirinha, dá tudo certo. E por quê? Porque correm, são atletas. Então, Zubeldia, existe uma chance de você ainda se achar no São Paulo, mas tá longe, cara, porque os mínimos
problemas mínimos, pequenos, ridículos, que é fácil de resolver, você não resolve. Você vai por um caminho pior. Hoje, o São Paulino comemora a vitória contra o Santos com o André Silva voando. E ele só joga por conta da contusão do Caleri. A mesma coisa o Marcos Antônio, que só joga por conta da contusão contusão ou problema de saúde do Luiz Gustavo. Senão não veríamos o Marcos Antônio ascender por futebol, crescer por futebol. Tá problemático, o Zubeldia é um cara problemático. E por falar em Caleri, o Caio Ribeiro, fiz um vídeo mais cedo falando do Caio Ribeiro, saí em defesa do Caio Ribeiro, porque ele defendeu aí ele criticou o Zubeldia, foi criticado por parte da mídia e eu defendi o Caio Ribeiro porque o Caio Ribeiro tem mesmo que criticar o que ele tá vendo de errado. Nós não queremos um fantoche, um espantalho parado ali de enfeite, sabe, pra assustar pomba, pra assustar passarinho, um espantalho parado na Globo ali na transmissão, um São Paulino que não defende o São Paulo. Então o cara chegou e defendeu o São Paulo, criticou corretamente o Zubeldia e tô com ele. E aí o Caio, ele avança e ele fala que o Caleri sair, o André Silva entrando deu mais mobilidade pro São Paulo, mais flexibilidade pra fazer os gols. E isso aí, meu povo, contra o Botafogo nós tivemos a prova disso e contra o Santos a prova dobrada. Contra o Santos, o São Paulo ele conseguiu flutuar, enquanto o Ferreirinha e André Silva tiveram a parte física inteira, né? Nós flutuamos na zaga do Santos, nós tomamos conta do jogo até que o Ferreirinha cansou e deu super certo. Depois o Zubeldia começa, entra Ferrarese, entra Bobadilha, aí o bicho pega, né? Aí fica tudo ruim. Mas ainda assim conseguimos a vitória e ficou claro e notório pra todo mundo que esse rapaz aí, o André Silva, sim, dá mais mobilidade pro ataque do São Paulo e resultou numa vitória. Será que não é papo de colocar o Rian Francisco que daria mais mobilidade ainda? Vamos aí, Zubeldia, vamos fazer o fácil aí, vamos fazer o básico, né não? Ó, gente, o Casares, ele tem uma chance de demitir o Zubeldia amanhã, hein? É remota, é fraca, mas se o Zubeldia não conseguir uma vitória ou empate, se ele perde feio pro Libertad, o Zubeldia balança no cargo. O que eu vi agora de última hora é que o Dorival, de fato, ele chegou pro Corinthians e falou, não vou mesmo, e até o Tite mesmo, ele não quer ir pro Corinthians. O Tite, ele se afasta definitivamente do São Paulo, o que é uma coisa boa. Mas o que me pega é, o Corinthians, não tendo o Dorival e não tendo o Tite, ele está desesperado por técnico. Logo, a questão do Corinthians querer o Dorival é muito óbvia. Muito óbvia. E por que o Dorival não quer o Santos, não quer o Fluminense, não quer o Corinthians? Por que ele não quer? Se for ligar aí, juntar os pauzinhos, tentar colocar pingos nos is dessa história, amarrar e costurar tudo, o São Paulo sim deve estar mais perto do Dorival do que é possível se imaginar, hein? Eu acredito plenamente que o Zubeldia tá sim no limite da emoção ali no São Paulo e que o Dorival deve vir. E isso aqui não é um vídeo de campanha contra o Zubeldia. Se você tá aqui falando que quiser já escrever aí, mó corneta. Não estou cornetando. Pegando no pé do Zubeldia. Não estou pegando no pé. Tô dizendo que os fatos que aparecem agora me levam a acreditar que o Dorival recusou times por estar meio próximo do São Paulo. É apalavrado? É com proposta? Nada disso eu sei. Mas que parece que o Dorival tá muito próximo do São Paulo, isso parece sim. É ou não é? Meus amigos, vamos lá. Sabe o volante Luan? Luan, da equipe de base do São Paulo, campeão paulista 2021 com o Hernan Crespo, que foi emprestado aí pro Vitória da Bahia, jogou um tempo lá e volta agora pro São Paulo e é reintegrado ao elenco. O Luan foi colocado à prova. Chegaram aí e falaram assim, Luan, vai lá, joga aí, treina com os caras aí, vamos ver se você vai agradar. E o Luan, segundo o André Hernan, teria emagrecido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quilos. Sabe o que são 7 quilos para um atleta profissional de alta performance, de alto desempenho? 7 quilos, quando nós vermos o Luan, vai ser outro cara. Vai passar pela porta ali, nós vamos ver outro Luan. 7 quilos para um gordão, não é muito, né? Você mal vê. 7 quilos para um atleta, ele fica irreconhecível. É igual você pegar uma pessoa muito magra e colocar 7 quilos a mais. Muda tudo. Então acho que o Luan hoje, ele vai voltar irreconhecível e ele agradou demais internamente, informação de bastidores que o Hernan trouxe.
Se o Luan, de fato, emagreceu 7 quilos e está voando no treino, como foi dito, o Luan ele deve ser assim, camisa 5, cabeça de área, primeiro volante, melhor que todo mundo. O Luan, a história dele de marcação, de entrega, o cabeça de área, o cachorrão da zaga ali, ele é um cara dos melhores possíveis. Então o Luan, ele não seria um reserva no São Paulo. Ele viria para pegar um posto de titular deixado por Pablo Maia e também por Luiz Gustavo. É claro que o Marcos Antônio cresceu, mas o Marcos Antônio não é nosso. O Marcos Antônio ele custa pro São Paulo hoje 26 milhões se quiser comprar. A verdade é que se o Luan estiver pronto nessa pegada, ele joga como marcador mais que o Marcos Antônio e que o Alisson juntos. E, inclusive o Luan, se ele voltar e ser aquele Luan que finalmente acordou pra vida, finalmente despontou pro futebol, finalmente pode dar certo, é papo de repensar contratações de Casemiro, de Thiago Mendes. O Casemiro, por exemplo, ele seria um cara para voltar pro São Paulo num projeto de futebol, um projeto grandioso e maravilhoso. O Casemiro ele voltaria pro tricolor como um cara que, igual Oscar e Lucas, sabe assim, saiu um dia, quer voltar para escrever a história aqui e volta para ser o melhor volante do futebol brasileiro com sobras. Quem pode ofuscar o Casemiro aí? Só dois, que vieram do mesmo lugar que o Casemiro veio, que são Pablo Maia e Luan. O Pablo Maia muito machucado, muito tempo de fora, né? Não recuperou sua forma de jogar e ainda teve uma nova contusão. E o Luan, se tiver 7 quilos mais magro, pode ser um grandioso jogador. Até o Thiago Mendes mesmo fica papo de, será que vale? 1,5 milhão por mês, 1 milhãozinho. Pera aí, mas o Luan tá voando? Vai impactar sim. E eu gosto da ideia, hein? Luan e Alisson, Pablo Maia, que bobadinha, pode ser perfeito. Pode ser perfeito e o São Paulo continuar com a sua economia, uma economia importantíssima para recuperar os cofres do São Paulo. Um caso bastante... Mas o Casemiro também, se pensar direitinho, o Casemiro seria uma coisa muito boa, né? Ter um Casemiro aqui seria maravilhoso, sim, glorioso. É que o Casemiro ele formaria o time mais velho também, com o Oscar, Lucas, Alisson, Luciano, Pablo, Caleri, é muito de cara mais velho já. Mas enfim, é o Casemiro, não é qualquer um, né não? E ó, o Lucas Ferreira, ele encantou aí nos números, ele chamou atenção, vai naquele encanto, ele chamou atenção nos números defensivos. Machuca, aqui Lucas Ferreira, aquele ponta direita da equipe de base, sabe aquele ponta direita da equipe de base do São Paulo, que está jogando como titular de ponta direita? Pois é, ele mesmo, ele está chamando a atenção no número de desarmes e destruições de jogadas, ele recupera a bola. 1 contra 1, ele chega com o cara e olha assim pro cara, o cara perde a bola pra ele. Sabe assim, igual o Alan Franco. O Alan Franco ele olha pro cara, dá um tranco, assim o cara escapa a bola. É o que o Lucas Ferreira tá fazendo. O Lucas Ferreira, então, muita gente pediu ele pra virar o novo Gerson, né? Ser aquele atacante, Gerson era atacante muito forte, que acaba por virar volante. Eu acho a ideia perfeita. Quero ver mais do Lucas Ferreira como ponta, um ponta direita que é realmente muito rápido, muito forte, então o chute é muito bom, mas se ele virar um segundo volante e usar essa velocidade, dá pra usar. Dá pra usar a força física? Sim, com certeza. Dá pra usar o chute de média e longa distância, um cara que é segundo volante? Sim, com certeza. E agora, se ele é um cara bom no poder de marcação também, ele pode ser um jogador extraordinário. Pensa comigo aí, o que tem de bom um volante que sabe chutar? Igual o Gerson, tem tudo de bom. É um cara que chuta. É um cara que corre, é um cara que é forte, é um cara que tem aquele drible, é um cara que é atacante, que vem pro meio, que vai sair jogando com mais qualidade. Aí um cara desse ainda tem um poder de marcação, acho que ele tá com 8 desarmes nesses 2, 3 jogos que fez aí pelo São Paulo. 8 desarmes é um número recorde, é um número grandioso demais, é número de zagueiro, é número de primeiro volante, não é número de atacante. Então se de fato a história se confirmar, uma pardalzice dessa pode vir muito bem a calhar e pode ser uma coisa maravilhosa o São Paulo ganhar, então, um segundo volante do estilo do Gerson? Tá maluco, isso é jogador de Europa, cara.